para fazermos mais uma explanação, continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. Meu nome é Antonelson Moraes, este é o canal O Preterista. Nós estamos mais uma vez chegando para transmitir as verdades das Escrituras. Um grande abraço a todos vocês que irão estar conosco, que irão participar, e aqueles que irão ouvir posteriormente no gravado, tá bom? Aqui nós vamos tirar uns 2 ou 3 minutinhos para saudar aqui alguns amigos que já estão presentes. O irmão Edson Nascimento, esse é tempo de ouvir a sonoridade pura da verdade de Recife, Pernambuco. Um abraço abençoado, boa noite. Irmão Aldemir, boa noite, meu irmão pai, irmão Aldemir, de região de Limeira, de São Paulo. Aí, pessoal de Limeira, um abraço. Irmão Daniel Ribeiro, uma ótima noite para você. Irmã Josana Bispo Casoto, Pirituba, São Paulo, na área, boa noite, abençoado. Vamos que vamos, irmão Luiz, boa noite, Antônio, boa noite. E aqueles que irão chegar, irmã Maria Madalena já está presente, boa noite também. A você, irmã Maria, a Valdirene Silvestre, boa noite. A todos do Brasil, a todos de todas as regiões do Brasil, a todos de algumas regiões, partes do mundo que nos acompanham, tá bom? Como o irmão Elucivânio, um abraço aí de Boston, sucesso aí para você e sua família, aí nos Estados Unidos, nosso carinho a você, abençoado. Nós estamos com um tema, mais um tema, todo tema que nós explanamos é polêmico, todo tema que nós explanamos dá controvérsia, dá confusão, não tem como, abençoado, tá? Mais uma boa noite aqui de Sumaré, São Paulo. Irmão Valdomiro, um abraço abençoado, boa noite, uma ótima noite. Aqui também Imperatriz do Maranhão, tá uma noite agradável. Aí segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, tá? De 2026, estamos aqui para mais uma vez, reunidos aqui em uma assembleia, Toda reunião, todo ajuntamento, abençoado, é uma assembleia. Você sabia disso? São coisas que poucas pessoas se atentam para buscar entender. Muito bem, o tema da nossa meditação é as notáveis simbologias de Apocalipse 12. Boa noite, meu irmão, e a todos. Paragominas, Pará. Paragominas eu conheço, é aqui pertinho de mim. Já estive lá algumas vezes. Tá bom, abençoado Luiz Domingos do Rosário, boa noite. Aí do Parazão, tenho parentes no Pará, tá? Altamira do Pará, tá bom? E é sempre um prazer tê-lo conosco, tá bom? Os de perto e os de mais longe. Meu carinho a todos vocês. Muito bem, eu mandei um link para algumas pessoas, não sei se todas conseguirão entrar ao vivo, mas nós estamos aqui, tá bom? Se eu esqueci, às vezes dá para mandar o link, às vezes não dá, tá? Mas a responsabilidade de notificar o inscrito é do YouTube. O YouTube é quem notifica. Quando entra uma live ao vivo, aparece lá a notificaçãozinha para você que é inscrito no canal. Tá bom, abençoado? Você que não é inscrito, quer conhecer as verdades das Escrituras, eu convido você, abençoado. Se inscreva, é de graça. Você não vai doer, você não vai gritar, não vai pagar nada. Tá? Se inscreva no canal. Quando você quiser ouvir, ou se você não quiser perder nenhum, fique à vontade. Mas se inscreva no canal para acompanhar o desenvolvimento do entendimento. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos trabalhar nesta noite, nessa explanação, do versículo 1 ao versículo de número 10. Tá bom? Nós vamos ver aí as maravilhosas, as notáveis simbologias do Apocalipse, capítulo de número 12. Eu vou ler até o 10, do 1 ao 10. Diz assim, Apocalipse, capítulo 12, verso 1 em diante. Apareceu no céu um sinal extraordinário.
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Ial, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Ial, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Ial, dia e noite. Ponto, parágrafo. Muito bem. Estamos aqui mais uma vez para discorrer mais um importante tema. Boa noite, boa noite. Mais uma boa noite. Boa noite, já foi. Boa noite, meu irmão, e a todos paragominos, já foi. Tal e tal, tapioca, mordeu, beijou, boa noite. O irmão Fábio de Minas Gerais, boa noite. Todos os filhos da verdade, Guaxupé de Minas Gerais. Muito bem, abençoados. Então, o capítulo de número 12 do Apocalipse, ou das revelações, ele está recheado de simbologias. Então, para nós entendermos qual era ou qual foi a mensagem que o apóstolo João recebeu e transmitiu através da escrita para as 7 igrejas da Ásia Menor no primeiro século. Então vamos lá. As revelações dadas a João daquilo que aconteceria em um tempo próximo dele não traz apenas fatos do seu futuro, mas coisas que já haviam acontecido e coisas que estavam acontecendo. Essa é uma das características do livro das revelações, chamada de Apocalipse. O livro das revelações de João tratam das coisas do presente de João, do passado de João e do futuro de João, não seu, não meu, não nosso. João, dos apóstolos, da igreja e das 7 congregações que estavam na Ásia. Esse contexto, ou o contexto do Apocalipse, ele também é o contexto das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, das cartas de Tiago. É aquele contexto do primeiro século, do nascimento de Cristo até a parousia, que aconteceu em meados do ano 70 DC. Então ele trata daquele inteirinho, ou desse contexto, do nascimento de Cristo até a sua parousia. Então ele, dentro do Apocalipse, está destrinchado através de simbologias, de metáforas, de figuras de linguagem, tudo aquilo que aconteceu do nascimento de Cristo até a sua parousia, em meados do ano 70 DC. Então vamos lá. Então, um dos capítulos mais enigmáticos do Apocalipse é o capítulo de número 12, que trata de simbologias
e que há diversas controvérsias, entendimentos e explicações e ensinos e ideias sobre o texto. Olha só, irmão, como é complexa essa questão. Um texto só, o mesmo texto, interpretado por diversos tipos de pessoas, diversos momentos de tempos, e há uma variedade de entendimentos daquilo que se trata, essas figuras de linguagem do texto. E nós, preteristas completos, temos a nossa. Nós vamos mostrar também a nossa, porque nós também pode, ou nós não pode. Será que nós não pode expressar aquilo que é o nosso entendimento do Apocalipse, capítulo de número 12? Ou a gente tem que ficar calado, aceitando tudo aquilo que a tradição religiosa e companhia diz a respeito do capítulo 12 de Apocalipse? Colocando as figuras de linguagem, os acontecimentos para um futuro daqui de 2026 para frente. Ainda vai acontecer, ainda vem, ainda será, ainda é. Tá bom? Então nós precisamos também manifestar o nosso entendimento em relação a isso. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10, do capítulo 12, tem várias figuras de linguagem ou metáforas, simbologias que nós precisamos entender dentro do contexto geral das Escrituras. Muito bem. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta para você anotar. Irmão, você anotar para depois você pesquisar, para você ir atrás, para você estudar. Tá bom? Nós podemos e devemos, principalmente você, querido irmão abençoado, você é maravilhosa. O irmão, que eu não vou dizer o nome, dos nós, mandou um vídeo meu, esse último, após a queda do homem, o planeta Terra foi entregue para Satanás, o último vídeo, né? E para um pastor aí de um sistema religioso, onde a esposa dele, infelizmente, ainda está presa, é uma vítima e é inocente, mas está presa lá, né? E ele mandou para o pastor, o pastor analisou o vídeo e disse: irmão, aqui a interpretação do irmão aqui é controversa. Mas abençoado, toda a nossa ideia, todo o nosso entendimento preterista é contrário, totalmente contrário ao futurismo. Você não pense, não ache, não seja inocente e que as pessoas simplesmente vão aceitar. Você disse: não, irmão, Cristo já veio, faz tempo. A pessoa diz: como é que é? E o que é que eu estou fazendo aqui? Foi essa mesma frase que, quando eu comecei no preterismo, estava na graça ainda, estava naquele negócio, na onda da graça. Aí eu falei uma palavra dizendo que Cristo já tinha vindo numa reunião, num lugar que eu estava me reunindo em graça. Aí a mulher do dirigente lá, do pastor, ficou brigando com ele, perguntando coisas para ele. E dizendo assim: olha, mas fulano, se Jesus já veio, o que diabo nós estamos fazendo aqui? Fazendo culto, vindo para cá, fazendo sacrifício, correndo para cá, correndo para lá, se ele já veio. Isso falando de quê? Pessoas que estavam dizendo que estavam se reunindo em graça. Eu disse: aqui não dá para mim não. Boa noite, Dr. Nelson, mais uma vez, uma explanação maravilhosa. Paz, eu nem comecei a abençoar, peraí, você sabe nem se você vai gostar. Boa noite, Amarelinho do Maranhão, boa noite, meu amigo, um abraço. Esse pastor não entende nada, mas isso é natural, irmão. A primeira vez é assim, as pessoas sempre vão reagir de forma abrupta, tá bom? Então vamos lá para o nosso entendimento. A primeira parte que nós vamos pegar apareceu no céu, Apocalipse 12, verso 1, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. Tá bom? Até o versículo de número 2, versículo de número 1, versículo de número 2. Então, o que simbolizou a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, que estava grávida para dar à luz? Quem é essa mulher? Que sol é esse? Que lua é essa? E que gravidez é essa que ela iria dar à luz? Tá bom? Como está o Senhor hoje? Fique melhor aí, num abraço abençoado. O mesmo que perguntou, respondeu a pergunta fazendo o quê? Se não vale mais essa reunião fake, é verdade, abençoado. Então vamos lá. Então, quem era? Quem foi? Quem foi a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa na cabeça de 12 estrelas? Ela estava com a coroa na cabeça de 12 estrelas, e estava grávida, gritando de dor para dar à luz. Quem é essa mulher? Alguns dizem, não, essa mulher, irmão, é Israel e a igreja. O sol, vestida do sol, fala da glória de Israel e da glória da igreja. Com a lua debaixo dos pés, fala da sua autoridade. Né? Então são coisas. Boa noite, irmão Tonelson. Cheguei para aprender mais um pouco. Estamos juntos, Davenir Mendes, Diadema, São Paulo. Boa noite, abençoado. Sinta-se bem no nosso meio, tá bom? Um abraço para você e companhia. Muito bem. Então, irmão, o que significou? Do que João estava falando? Quem era essa mulher? Irmão Tonelson, Israel. Israel era a mulher vestida do sol. O que significou ou significava a mulher vestida do sol? Era Israel que estava casada com o Criador. Sol significa o que, irmão Tonelson? O governo maior. O sol é um astro, presta atenção, o sol é um astro que governa o dia. A lua é outro astro que governa a noite. A lua, ela recebe luz e calor do sol, não é assim? Acho que é o tempo que eu estudei ciência, antigamente. Ela não tem luz própria, ela recebe do sol a sua luz. Então, a lua fala de quê? De um governo menor. Então, o sol é o governo maior. O sol representa, aqui no 12, o sol está representando o Criador, Yahweh, que estava casado com a mulher. É por isso que a mulher estava vestida do sol. Porque Israel tinha uma aliança com o Criador. E com a lua debaixo dos seus pés, porque tinha um governo menor sobre o seu domínio. Israel tinha e manipulava, detinha a lei. Onde regia os governos menores sobre a nação de Israel. Tá? Então Israel, a mulher é Israel, vestida do sol, casada com o Criador, com uma aliança com o Criador, com os governos menores debaixo dos seus pés, sobre o seu domínio. Tá? Ela tinha 12, uma coroa com 12 estrelas na Bíblia, presta atenção, estrelas na Bíblia jamais significa anjo, estrela na Bíblia significa pessoa. Estrela, vou repetir, estrelas ou estrelas na Bíblia, nas Escrituras, é uma simbologia de pessoa. Sol, lua é uma simbologia de governo. Assim como o céu. Está no céu, está no governo, está numa posição elevada. E assim sucessivamente. É as 12 tribos de Israel, que eram as 12 estrelas. Alguns dizem, não, irmão, mas também representa os 12 apóstolos. Negativo. Não, irmão, mas a mulher também representa a igreja. Negativo. Aqui a mulher estava grávida para dar à luz um filho ainda. Ou seja, o filho que regeria as nações com vara de ferro ainda ia nascer. A igreja só nasce depois que o filho morre e ressuscita. Aí é que ele estabelece o seu corpo. Aqui, por enquanto,
ele está se referindo à nação de Israel, que tinha uma aliança com o Criador. Vamos lá, ler alguns textos para nós afirmarmos, confirmarmos aquilo que estamos explanando. Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. Vamos lá. Êxodo, capítulo, tome nota. Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5 e versículo de número 6. Ele disse: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha. Olha, irmão, a terra toda é do Criador. Então, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação separada, santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Os israelitas, o Criador decidiu fazer uma aliança, casar-se com uma nação específica, dentre todas as nações que já existiam. É bom você entender que o mundo não começa com Israel e nem termina com Israel. Não, abençoado, peraí. Antes da nação de Israel surgir, já haviam nações, povos, com seus sistemas de governo, sacerdotais, templo. O que Israel fez foi uma cópia. Davi copiou o templo de nações pagãs. Sacerdócio, já havia sacerdócio. Já havia o corpo sacerdotal que fazia os seus cultos para os seus deuses pagãos. Isso tudo já havia idiomas, sistemas de governos muito mais antigos do que a nação de Israel. Quando a nação de Israel surgiu, o mundo já fazia tempo que era mundo. Só que o Criador escolheu a nação de Israel para fazer uma aliança, para que daquela nação ele engravidaria ela. Irmão, o Criador engravidou Israel? Sim, irmão. O que você está pensando, amigo? De quem é o filho da mulher? Ela estava vestida de quê? Do sol, do governo maior. Todo o tempo, sempre foi o Criador que governou o tudo. Tudo sempre esteve sujeito a ele. Em um determinado momento de tempo, ele colocou o filho sobre tudo e sobre todos, exceto sobre ele mesmo. O filho nunca foi igual ao pai. O filho nunca esteve na mesma equiparação do pai. Nunca. Quando o filho governou sobre tudo e sobre todos, o pai estava ainda acima dele. Estava do lado. Eu disse: meu filho, eu vou te dar o governo, eu vou te dar o reino, tá bom? Tu vai reinar por um tempo, e eu vou ficar aqui do lado. Se tu vacilar, eu te desço um cascudo. Uma pergunta: um preterista saberia me dizer quando o Apocalipse foi escrito? É simples, abençoado. O Apocalipse foi escrito em meados de 64 até o ano 69. 68 e 69. Entre 64 e o ano 69. Dentro daquele inteirinho. Foi que o Apocalipse foi escrito. Essa data de 95, 90, 95, essa loucura, um desvareio, uma invenção da tradição religiosa católica que inventou. E como isso prende as pessoas? Os evangélicos, irmão Marisvan, os evangélicos adotaram, porque prende as pessoas, vamos adotar. Tudo aquilo que prendia as pessoas, eles adotaram, você percebeu? E quem inventou foi a Igreja Católica. Trindade, Igreja Católica que inventou. E nos concílios eles imporam. Santa Ceia, foi eles que inventaram. Dízimo, o pessoal dando dízimo de dinheiro, que loucura. Onde você havia um dízimo de dinheiro, meu irmão? Você é débil, é só um débil total. Um débil total, alguém que é totalmente débil. Não sabe nada, é um Mobral, não sabe nada. Escrever nada, enganaram ele. Nunca existiu o negócio de dízimo de dinheiro. E nem para outras nações. O dízimo era o alimento, a plantação, da colheita, da criação de animais.
que os judeus levavam uma vez por ano. E ponto parágrafo. Foi eles que inventaram nos concílios, implantaram. Aí o cara dá 10% do salário. Que loucura é essa? Aí é ser. Aí já é demais. Para mim já é o limite. Foi eles que inventaram. Negócio de ministério espiritual, pastoral. Foi eles que inventaram. Culto, celebração de culto, liturgia de culto. Foi eles que inventaram. Batismo em água. Isso é uma cultura judaica, meu irmão. De purificação. Não tem nada a ver com o gentio ou com outros povos. Mas, enfim, eles inventaram um monte de coisa. E uma delas foi a datação do Apocalipse para 90, 95, depois de 70 DC. O catolicismo veio colonizando os países como paz romana, povo e paz, espada, mudando a cultura inocente toda. Foi isso que eles fizeram. A maioria dos reis da antiguidade que Roma iria colocando, e os países mais grandes eram burros, ignorantes, tapadão, reis só para fazer o H. E eles implantavam a sua cultura, fazia aquilo que é chamado de helenismo, ou uma helenização. É quando um povo domina outro povo, outra cultura, e implanta a sua cultura naquele povo vencido. Aí, o nome disso é helenização. Foi isso que aconteceu também na nação de Israel, através de gregos e romanos. Mas tudo bem, o nosso ponto aqui é outro. Vamos lá. Continuar. Levítico, capítulo de número 20. Levítico, capítulo de número 20, tá? Versículo de número 24 ao 26. Levítico, capítulo de número 20. Levítico, capítulo de número 20. Deixa eu encontrar aqui, versículo de número 24 ao 26. Está aqui, Levítico 20, 24 ao 26. Disse: mas a você, Israel, prometi que herdarão a terra deles, e darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o soberanial de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contamine com animal, ou com ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, as quais separei de vocês, por serem eles impuros. Vocês serão separados, ou seja, santos, para mim, porque eu, o soberano, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. A nação de Israel foi uma nação separada por Yahweh, como uma aliança específica. É por isso que o Eterno, o Criador, separou alguns animais para que aquela nação não comesse. Isso não significa, adventista, que não é para você não, meu irmão. Você nunca foi judeu, você nunca esteve na lei. Isso aqui era para os judeus na lei de Moisés. Não comeu certo tipo de animais que o Criador determinou para eles, especificamente que era impuro. Aí o cara hoje lê isso aqui e diz: olha, irmão, não é para nós comer, não é para nós comer porco, não. Mas que ignorante, meu irmão. Nós não é para comer porco, uma carne deliciosíssima, meu irmão. Ô, glória! Dê 2 toques na tela, não precisa pagar nada. Não pague, irmão. Dá um like aí, por favor. Não é para mim, não, é para o canal, para ver se o canal desenvolve mais. Tá bom, pessoal? Mas estamos lá. Então, o Criador tinha uma aliança específica com a nação de Israel. Ela era o quê, irmão Nelson? Era a esposa dele. A nação de Israel era uma símbolo, tornou-se um símbolo da mulher do Criador, da mulher do soberano, da mulher de Yahweh. Aí sim, irmão Nelson, Deuteronômio, capítulo de número 33, verso 4 e 5. Essa aqui é para nós confirmarmos aquilo que nós estamos falando. Porque nós confirmando, aí no cara diz: não, está controverso. E se nós não falássemos no texto? Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 4 e 5 diz: a lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as tribos de Israel.
Ponto. Então a lei foi dada através de Moisés para a nação de Israel. Eles se reuniam em assembleia, cada tribo tinha um cabeça, tinha um príncipe. Quando Apocalipse 12 fala que a mulher estava com uma coroa com 12 estrelas, eram os 12 príncipes, de cada tribo tinha um príncipe. Creio que a data informada pelo Senhor esteja errada, pois João escreveu o livro do Apocalipse estando preso na ilha de Patmos, e era o reinado do imperador, não abençoado, era Nero. Foi Nero que prendeu João, não foi Domiciano. Que reinou entre 81 sim, não tem problema nenhum, o reinado está correto, mas a prisão está errada. Quem matou Paulo foi Nero. Quem matou Pedro foi Nero. Quem prendeu João na ilha de Patmos foi Nero. Nero reinou até o ano 54, não, de 54 a 60, 64, 68, mais ou menos ali. Se eu não me recordo, se alguém se recordar, por favor. Então foi dentro do reinado de Nero que a igreja foi perseguida. Um dos maiores perseguidores do corpo de Cristo foi Nero, dos cristãos. Não só de judeus, mas de cristãos. Foi Nero. Foi abençoado, claro, abençoado. O tempo de Domiciano veio Vespasiano, depois veio Tito, só aí que veio Domiciano, lá na frente, abençoado. Eu pergunto para você, no ano 81, o templo de Jerusalém ainda estava de pé? Jerusalém ainda não tinha sido destruída por Roma em 81. Quando foi a destruição de Jerusalém? Em que ano ela foi destruída? Não, você não sabe. O problema é que você não sabe. Não é que não existe evidência histórica, não. A destruição do templo não é uma evidência, a maior evidência histórica das profecias de Cristo, das palavras dos apóstolos, é o templo que ruiu em 70 DC. O templo não caiu em 70? E que mais evidência você quer, meu irmão? João fala da queda do templo, da destruição do templo, que os gentios pisariam a cidade santa, destruiriam o templo. Ah, o irmão acredita que ainda vai fazer um terceiro templo que não tem na Bíblia. Onde é que está a construção do terceiro templo na Bíblia? Para ser destruído. É porque você foi enganado por ateus. Essas pessoas que descredibilizam a verdade das Escrituras. Aí fica aí. É porque não tem evidência. E a queda do templo? Para que maior evidência? Do que essa destruição de Jerusalém em 70. Uma cidade inteira destruída e um templo maravilhoso sendo destruído. Caramba, aí é coisa complicada, né, meu irmão? Então vamos lá. Deixa eu discorrer aqui o meu tema. Não vou prestar atenção aí mais não, porque aí tá tirando meu foco, tá bom, pessoal? Aos irmãos estamos de conta aí dessa lenha. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21. 21. Olha só, estou confirmando aquilo que nós dissemos. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, abençoado. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, com a coroa de 12 estrelas, estava grávida para dar à luz. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Diz o texto: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do soberano em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede de José. Não, de um Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá pôr-lhe o nome de Yahusha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A mulher grávida para dar à luz era Israel, porque era de Israel. Porque o próprio Cristo disse, é dos judeus, lá em João capítulo 4, para aquela mulher lá no poço de Jericó. Ele disse, olha, porque a salvação vem dos judeus. A mulher é uma representação da nação de Israel. Aí, isso, irmão Teófilo, é claro, abençoado. Vamos seguir, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Olha só, pessoal. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13 ao 17.
Estamos confirmando aquilo que nós falamos. Mateus capítulo de número 13, ou 16, perdão, versículo 13 ao 17. Está aqui o 16, versículo 13 diz: chegando Yauxa, a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o filho de uma mulher, o filho de Iau vivo. Porque ele era judeu, casado com a nação de Israel, era a mulher casada com o Criador, estava ela vestida do sol, do governo principal. E ela engravidou e teve um filho de quem? De quem era o filho? Do Criador. Tu és o filho de Iau. O Iau vivo. Ó, glória abençoada. Versículo de número 17 diz: respondeu Yauxa: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ele mesmo disse: eu sou o filho. Eu não sou um igual a ele. Eu sou o filho. Só para a religião futurista, que o filho é igual ao pai. Eu nunca vi um filho igual ao pai. O filho pode ser formado em todas as ciências e culturas do planeta. O filho pode ser um doutor, mestre, um presidente, um embaixador, um rei, mas ele nunca vai ser maior do que seu pai. Não, irmão Nelson, não. Todo filho sempre é menor do que seu pai. É, irmão Nelson, mas é claro, abençoado. E todo filho deve se colocar no seu lugar, debaixo, sob a autoridade do seu pai, até o momento em que ele viver. O filho deve honrá-lo, respeitá-lo. Ai, irmão Nelson, querendo ou não, gostando ou não, vamos seguir abençoado. Isaías capítulo de número 54, versos 5 e 6. Olha só, irmão, Isaías, o que é que Isaías tem a ver com isso? Vamos ver. Isaías capítulo de número... Boa noite, irmã Maria, irmã Praxedes, um abraço abençoado, irmão Alexandre. Isaías 54, verso 5 e 6. Isaías 54, versículo de número 5 e versículo de número 6. Pois o seu Criador é o seu marido. Está falando com quem, irmão? Com Israel, pessoal. Isaías 54, verso 5. Pois o seu Criador é o seu marido. O soberano dos exércitos é o seu nome. O santo de Israel é o seu redentor. Ele é chamado o Iau de toda a terra. O soberano chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o soberano. Ponto. É uma repreensão do profeta Isaías, da parte do soberano, para Israel. E isso foi uma labuta. Todo o tempo, a nação de Israel estava traindo, adulterando contra o Criador com outras nações, com outros deuses. E o Criador descia o chicote. Destruía a cidade, mandava cativo para outra nação, passava tempos lá, aí ele puxava de volta, ajeitava, dava banho, comprava roupa, alimentava a mulher, e a bicha saía de novo, ele buscava de novo, dava outra taca. Não é isso, abençoado? Então, a nação de Israel foi a nação que o Criador escolheu para ser a sua esposa. Então vamos lá. Para nós encerrarmos essa primeira parte, Oséias 2, 19 e 20. Para nós só encerrar essa parte, Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 19, versículo de número 20, abençoado. Só para nós encerrarmos aqui, eu me casarei com você para sempre.
eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o soberano. Ponto, parágrafo. Então, o Criador tinha uma aliança com a nação de Israel, para dessa junção, desse casamento, surgir um filho. E esse filho seria a salvação daquele povo, daquela mulher, daquela nação. Olha só, irmão, que maravilha abençoada, é isso? Então é isso. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, estava gritando de dor para dar à luz. Era a nação de Israel, gemendo com dores de parto, até que Cristo nasceu. Ah, irmãos, é isso, é claro, abençoado. Então vamos lá. Realmente foi João quem prendeu, que o Otonelson precisa. Ai, caramba. Esses caras são uma piada, irmão. É uma piada, é uma piada de mau gosto ainda, caramba. É teimoso ainda, né? Caramba. Então vamos lá, vamos seguir aqui o nosso entendimento. Em segundo lugar, apareceu no céu um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu para a terra. Apocalipse capítulo de número 12, a partir do versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Então, apareceu no céu outro sinal, um dragão vermelho. Então, como o cara entende que tudo é literal, que tem que ser lido ao pé da letra, como está escrito, eu perguntaria para você, existe dragão? E existe dragão vermelho? E dragão com 7 cabeças? Eu acho que essas pessoas estão assistindo muito aquele desenho da antiguidade que eu achava bom. É a Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão, né? Tinha o Tiamat, o dragão de 7 cabeças, o dragãozão vermelho de 7 cabeças. Será que foi isso que ficou na mente das pessoas? E quando leram Apocalipse 12, acharam que, na verdade, João estava falando mesmo de um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Olha só, irmão, do que é que ele está falando? Do que é que João está dizendo? Que metáfora ele está trazendo sobre isso? O dragão vermelho é quem, irmão Nelson? Dentro dessa metáfora aí, o dragão vermelho é Roma. O governo romano, ou o Império Romano, que dominou a nação de Israel. A nação de Israel se tornou uma nação vassalo. Uma nação vassalo é quando uma nação superior invade outra nação e ela permite que aquela nação tenha um sistema, um certo sistema de governo ainda. Mas ela domina a maior parte do governo, ou uma boa parte do governo daquela nação. Aquela nação se torna uma nação dependente da nação superior. Então, quando a nação romana invadiu a nação de Israel, ela destituiu, ou eles foram destituídos do seu governo. Muita gente, muitos do sistema de governo da nação de Israel ficou agora dependente da nação romana. O dragão vermelho, olha só, o dragão vermelho com 7 cabeças. 7 cabeças fala de quê, abençoado? 7 montes. E os chifres, fala de quê? 10 chifres. Fala de reinado, de reis ou imperadores que surgiram daquela nação dominante.
ele está descrevendo a nação de Roma que dominou a nação de Israel. Sua cauda é seu poder, é a sua força. Cauda é poder, cauda é força. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. O governo romano destituiu ou derrubou, caiu por terra uma terça parte do governo ou do sistema de governo da nação de Israel. Estrela caindo do céu, uma terça parte das estrelas caindo do céu, são pessoas que são destituídas do seu governo ou da sua posição elevada em que estavam. Foram lançadas por terra, não foram mortas, foram destituídas da sua posição em que eles estavam. Aqui não tem nada a ver com a terça parte de anjo caindo do céu. Isso é uma loucura. Um anjo caindo da glória já seria uma loucura e uma terça parte. A cauda do dragão é o poder da nação de Israel, sua força, destituindo o sistema político, religioso, econômico, militar da nação de Israel. Aí isso, irmão, mas é claro, irmão. Então, a nação de Israel se tornou uma nação vassalo em relação a Roma. Irmão, religioso é igual a um esquerdista. Não tem quem o convença que ele esteja errado. Abraço, irmã Maria, um abraço abençoado do Pai. Mas eu estou tranquilo, abençoado. Quanto a isso, isso para mim é uma página virada. Fábio arrebatador de enganados. É verdade, abençoado. Não dá moleza, não. Então é isso, abençoado. O que é que João está descrevendo aqui nesse primeiro momento? João está descrevendo aqui a nação de Israel com a sua aliança com o Criador. João está descrevendo o domínio da nação romana sobre a nação de Israel. É isso, irmão Nelson, sim. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Oh, abençoado. O que foi que aconteceu? Então, a liderança político, militar e religiosa foi destituída. Por volta do ano 63 AC, Pompeu tomou a nação de Israel e estabeleceu o seu domínio, desde então, sobre a nação de Israel. Olha só, abençoado. Então é isso, irmão Nelson, que João está descrevendo? Sim. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que ele nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Aí a pessoa pensa que isso aqui é literal. Um homem que vai governar a nação com cetro de ferro, batendo na cabeça dos outros. Tu não obedece não, eu te bato. Ele está falando de que, abençoado? Está falando do Cristo, que nasceu para ser o governante geral de todas as nações. E ele governou todas as nações no seu reino milenial. Ah, irmão, isso aí nunca aconteceu, ainda vai acontecer, ainda vai estabelecer o seu reino, ele ainda não reinou o milênio. Mas ele mesmo disse que o reino dele não é desse mundo. O reino dele não era físico, não era visível como um reino humano. Não era um governo de homem, com um rei sentado num trono literal, com um cajado literal, com roupa real literal. Não, abençoado. Isso aí é reino humano. Isso aí é de homens. Isso aí é terreno. O reino dele foi estabelecido dentro de um âmbito espiritual. É por isso que ele disse que o reino estava dentro e não fora. O reino estava dentro, no espírito. É no interior. Não é do lado de fora. O reino exterior é dos homens. O reino da terra, terreno, é do homem. O dele não é deste mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas ele governou as nações com cetro de ferro. De onde? Quando isso aconteceu? Quando ele foi assunto aos céus. Ele passou a reinar. Aí, irmão Nelson, isso é verdade. Terceiro lugar, o dragão colocou-se diante da mulher para devorar o seu filho ao nascer.
A mulher deu um filho homem, queria governar todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi tomado pelo pai para junto de si, e sua mãe foi levada para um lugar já preparado para ali ficar um tempo determinado. Aí nós temos uma palavra, Mateus capítulo de número 2, versículo 3 ao 16, que eu preciso ler. É o que, irmão Tonelson? Um contexto. Um contexto simples, Mateus capítulo 2, versículo de número 13 em diante. Presta atenção. Depois que partiram, um anjo do soberano apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou ali até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o soberano tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Era Raquel, que chorava pelos seus filhos e recusava ser consolada, porque já não existiu. Então, simbolizando também Roma, o rei Herodes procurou matar o Cristo, o menino, porque foi dito para ele pelos magos que era nascido o rei dos judeus. Ele disse: um rei, outro rei? Não, os judeus já têm rei. Os próprios judeus, irmão, lembra que disseram, quando, não sei se era Herodes, Pilatos estava ali, ali julgando a Cristo, ele disse: eu não vejo nenhum crime nesse homem, eu vou dar uma taca nele e soltar. Aí ele disse: não, o que é que vocês querem? O que é que vocês acham? Eles crucifica. Eu disse: eu não vejo pecado nesse homem nenhum e tal, não sei o que e tal. Foi em cima, foi embaixo, até que surgiu a palavra e disse: não, ele não é o rei dos judeus ou o rei de vocês, uma coisa assim. E os judeus disseram assim, ele disse: não, nós temos um rei que é César. Ele não é nosso rei, nós temos um rei que é César. Então eles rejeitaram o rei deles, aquele que veio para eles. Então João está descrevendo um ato de tentativa de assassinar o menino quando ele nascesse. Está descrevendo, esse é o contexto das palavras que João está trazendo. São coisas simples, abençoado. São coisas simples que as pessoas não percebem porque foram enganadas, foram iludidas com ideias mirabolantes, tá? Ideias mirabolantes que não existem nas Escrituras. É isso, irmão Tonelson. Sim, meu abençoado. Então, a nação de Israel foi guardada por um tempo, protegida pelo Criador, tá bom? A mulher foi guardada, protegida pelo Criador. O menino foi arrebatado para junto do pai. Isso não é literal, irmão. Aqui não foi literal. O menino voou para junto do pai lá. Não, abençoado. Ele foi tomado. O Criador tomou ele para guardá-lo no seu poder. Pronto. Até o tempo em que Herodes morreu e eles puderam retornar. E assim a história continua. Vamos continuar aqui, também dentro da nossa história. Em quarto lugar, verso 7 ao versículo de número 10. Ele diz: houve guerra, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados fora. Foram lançados à terra. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder do nosso Ial e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Ial dia e noite. Ponto.
Essa última parte, do verso 7 ao versículo de número 10, fala de uma guerra nos céus. Mas então, aconteceu realmente uma guerra na glória, onde o Criador habita? Onde é que ele habita? Ele habita numa cidade de ouro, de rua de cristal? Ou ele habita na luz inacessível? O que foi que aconteceu? Essa guerra entre Miguel e seus anjos. Por que Miguel? A expressão do Miguel, do original, ao pé da letra, é quem é como o soberano. Quem é como Yahweh. E Miguel fala também de um anjo superior. O chefe dos anjos. É o arcanjo Miguel. É o chefe dos anjos. Ele também é usado como uma figura. Ele é usado como uma figura. Dentro de alguns textos. E esse aqui é também um. Então, um chefe, um líder, um maioral, ele entrou em combate usando seus anjos, lutaram contra um dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Ora, irmão, do que está tratando isso aqui? Onde é que está esse contexto? Do que é que ele está falando? Lucas, capítulo número 10, versículo de número 18. Eu até decorei, eu via Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago, rápido, caindo do céu. O que é isso? Isso aqui é quando Cristo, Lucas capítulo 10, verso 18, Cristo envia os 72 com uma missão de anunciar o reino de Yahweh e curar os enfermos onde quer que eles encontrassem ou eles pudessem entrar. Então a guerra não é uma guerra cósmica de seres angelicais em um lugar espiritual, invisível, lutando pela alma ou pela alguma coisa parecida. Não. Isso aqui é Cristo enviando seus discípulos para anunciar o reino. Essa palavra é contrária, ou era contrária, àquilo que o governo judeu, sob o domínio do governo romano. Ora, se o reino de Yahweh estava chegando, isso dizia a respeito também não só aos judeus, mas também a Roma. É claro, abençoado, porque a nação romana, ela usufruía da nação de Israel. Eles pagavam tributos altíssimos, era uma nação rica. E o rei de Roma, os César, ou os Césares de Roma, eles dependiam ou estavam sob a nação, sobre a nação de Israel. A nação de Israel, então, eram seus servos, súditos também do rei. Olha só, irmão, que coisa intrigante, não é? Então Cristo, a Miguel, com os seus anjos, com os discípulos. Anjos aqui é para falar de mensageiro, não é ser angelical. Anjos, muitas vezes usada para falar de mensageiro. Alguém que trazia uma mensagem, ou que levava uma mensagem. Pego nas escrituras essa função dos anjos para falar de pessoas que levavam uma mensagem e traziam uma mensagem em determinadas ocasiões. Então, Miguel e seus anjos, seus mensageiros, então lutaram contra o dragão e seus anjos. Sistema religioso judaico. Só que o sistema religioso judaico não resistiu. E quando isso, irmão, quando foi que isso aconteceu? Porque o grande dragão foi precipitado, foi lançado fora. Aí ele identifica quem é ele. Ele é a antiga serpente. E quem é a antiga serpente? O pai dos judeus. Não foi isso que Cristo disse em João, capítulo de número 8? Vós tendes pai, o pai de vocês. Quem é o pai de vocês? É o diabo. O diabo é o pai de vocês. E vocês querem fazer a vontade deles. Eu vou ler o texto. João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 42. Disse-lhe Yahshua:
Se Ial fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Ial, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. É a antiga serpente. É chamada também de diabo e Satanás. Foi o que João disse no Apocalipse 12. A antiga serpente foi chamada. Não era. Foi apenas chamada. Diabo e Satanás. Apelido da antiga serpente. E a antiga serpente é quem? É o Adão, o natural. Que engana o mundo. Quem é que engana o mundo? O natural, o humano. Essa serpente. Você conseguiu entender? Então, lá naquele contexto, porque os judeus estavam enganando através da lei de Moisés, judaizando, helenizando, judaizando pessoas, além de judeus. Então eles foram contra Cristo, guerrearam contra Cristo, lutaram contra Cristo, mas eles não prevaleceram. No madeiro, na cruz, Cristo os despojou, tirou o seu poder, tirou a sua autoridade. Eles caíram por terra, saíram da sua posição, caíram do céu, foram lançados até a terra. Olha, irmão, onde é que isso está prefigurado? Colossenses, capítulo de número 1, versículo 14 e versículo 15. Deixa eu ler. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 14. Não, Colossenses, capítulo de número 2. Versículo 14 diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. 15. E tendo despojado os poderes e autoridades, principados e potestades, fez deles um espetáculo público, lançou por terra, triunfando sobre eles no madeiro. Foi no madeiro que Miguel propriamente venceu. Mas lá atrás, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, já estava caindo. Caindo rápido. Porque o ministério de Cristo foi rápido. De lá até ali foi coisa rápida. Estava caindo. E eles foram destituídos do seu poder, da sua glória. Então, do que é que João está tratando? João está tratando agora do sistema de governo judaico, religioso, sistema religioso judaico, que caiu por terra, foi lançado por terra, perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade. Colossenses 1, 14 e 15. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Ial, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora quem? O dragão, o diabo, Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Nossos irmãos quem? Os judeus. João está falando do seu povo. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Ial, dia e noite. Era a lei de Moisés que acusava. É por isso que Cristo disse: ei, não pense que eu os acusarei diante do Pai. Tem um que os acusa. É quem? É o acusador, é Moisés. É o diabo. Se o ouvirão não tiver pelo menos respeito pelo senhor Nelson, narrador, deixe de lado, irmão. Não, pode descansinar isso aí, deixar de lado, irmão. Não perca tempo não, abençoado. Com quem não quer entender. Quem não quer entender, você vai fazer o quê? Ficar forçando? Como é que você vai fazer um homem natural entender aquilo que é espiritual? Não tem como, irmão. Não tem como. Paulo chorou. Paulo rolou no chão. Ele disse: eu queria morrer, arrancar os meus olhos, arrancar os meus ouvidos para dar para esse povo aí que são os meus irmãos, para ver se eles entendem. Mas ele mesmo caiu a ficha e disse: eu sei que nem todo mundo é filho. Eu sei que nem todos são eleitos. Nem por serem descendência de Abraão são filhos de Ial. Não são. São homens naturais. Vai fazer o quê? Nada, não tem como. Eles só entendem coisas naturais. Letra. É coisa física, humana, terrena. A mensagem espiritual, irmão, não tem como eles entender. Agora, quem tem um filho participando de carne e sangue vai entender. É esses que nós estamos procurando. É esse que nós estamos lançando a nossa rede.
É esse que nós estamos alçando a nossa voz para que escute. Ah, irmão, é isso, irmão Nelson? É Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18. Agora você vai entender a expressão de João, no versículo de número 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Senhor dia e noite. Foi lançado fora quem? O diabo, irmão. Hebreus capítulo de número 2, versículo 14, é só ler. No madeiro ele venceu o diabo, o acusador. Quem era? Moisés, a lei. E agora, o que foi que aconteceu? Cristo passou a reinar. Ele recebeu todo o poder e autoridade para reinar a partir de então, da sua ressurreição. Aí, irmão Nelson, é claro, abençoado. E o contexto, vamos ver, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18. Mateus 28, 18. Irmão, não tem como entender. Não tem como entender assim, tá? O homem natural não vai entender. Mateus 28, 18 diz: então Yahshua aproximou-se deles, de quem? Dos discípulos, e disse: foi-me dada. Ele não tinha, foi dada para ele toda. Foi-me dada toda. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ó glória, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Agora veio a salvação, o poder do nosso Senhor e do seu Cristo. E a autoridade do seu Cristo foi dada para ele. Pelo Pai, toda a autoridade. Para quê? Para que ele reinasse a partir de então. Por isso que ele disse, agora veio a salvação. Agora veio. Por quê? Antes não tinha salvação. Através da morte de Cristo no madeiro, foi que propiciou a salvação para eles reinarem com Cristo. Oh, glória, que maravilha! Atos, capítulo de número 7, versículos 55 e 56. Atos, capítulo de número 7, versos 55 e 56. Olha só o que é que vai dizer Estevão. Atos 7, versos 55 e 56. Que diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Iau e Yahshua em pé, à direita de Iau. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Iau. Ou seja, no governo. Cristo recebeu todo o poder e autoridade e passou a estar no governo. Por isso que João disse, agora veio a salvação. O poder do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora quem? O acusador. Quem era o acusador? Moisés. Como é que eles acusavam? Os fariseus, saduceus, mestres da lei. Lendo a lei, ensinando a lei, instruindo a lei. Condenando a sua própria nação, o seu próprio povo. Tenho visto muito nas plataformas gente humilde falando que se libertou da religião, gente que está aí sem fins lucrativos, apenas falando do preterismo completo. É isso aí, abençoado do Pai. Eita, filho do Pai. Nunca mais chega perto da religião. Coisada, é verdade. Para nós encerrarmos, 1 de Coríntios, será se nunca leram 1 de Coríntios? Capítulo de número 15, versículo 24 e 25. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 24 e versículo de número 25. Que diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Iau, o Pai. Por que, irmão, que ele entregaria o reino? Porque ele estava reinando, abençoado. Quando Estevão olha, que ele vê, ele entende, abriu o entendimento dele. Tem autoridade, pois é necessário que ele reine. Então virá o fim, quando ele entregar o reino aí ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É por isso que João disse, agora veio a salvação, o poder e a autoridade do nosso Senhor, pois foi lançado fora o acusador de quem? Dos nossos irmãos. Ora,
Tem algum acusador dos nossos irmãos hoje? Hein, abençoado? Não foi vencido no madeiro? Hebreus 2,14. Apocalipse capítulo 12. Não foi lançado fora o dragão? Ele é a antiga serpente. Foi o que Cristo disse. É o Moisés. Vocês são filhos do diabo, do Adão. Ele é o pai de vocês. Vocês querem fazer as obras dele. Então, o João está usando essas figuras de linguagem para descrever os acontecimentos que tinham acontecido, estavam acontecendo, e ele disse, e coisas que próximo, em breve iriam acontecer, no seu tempo, dentro daquele período até 70 DC. O que passou de 70 DC, irmão, foi invenções do catolicismo romano. O catolicismo romano dominou, tomou conta e colocou datas e colocou coisas que não eram mais para colocar, porque tudo já tinha se consumado. Foi isso que Cristo disse. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Esses dias, disse ele, são dias de vingança, para que aconteça tudo o que está escrito. Ora, quando se passa disso, é invenção. Quando se passa disso, irmão, é apenas mente humana, imaginário humano, religião, que engana, e vai continuar enganando pobres coitados. Que infelizmente a maioria não são filhos, são só homens naturais, irmão. Pode ter o título que quiser. Pode ser o Papa, o bispo, o reverendo, o ancião, o pastor, o padre, o mestre, o doutor. Se é homem natural, não tem como entender, abençoado. O espiritual não vai entender. Só vai entender as histórias do Antigo Testamento, contos e histórias, ponto parágrafo. Vai entender a geografia, mas não vai entender aquilo que é o cerne das Escrituras, a mensagem espiritual para os filhos, que deixa os filhos libertos, que deixa os filhos em paz, que liberta os filhos, que deixa os filhos tranquilos, como nós estamos vivendo hoje. Tá bom, abençoado? Então é isso. Nós precisamos ainda, eu percebo, às vezes, ainda voltar em alguns temas antigos, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de linkar as coisas. Então a gente tem que voltar lá atrás para conduzir mais pessoas que estão ainda engateando ou precisando de encaixes daquilo que são as verdades das Escrituras do preterismo completo. Isso é a luz do Pai na eternidade. Pensamento fora da caixa. Esse entendimento preterista completo, irmão, ele ainda vai demorar para ser assimilado. Porque uma grande massa, uma grande maioria, ainda é apenas religioso. Tá bom? É só isso, abençoado. Infelizmente, essa é a verdade. Porém, existem muitos filhos do Criador que precisam entender essas verdades. E quando eles a ouvirem, quando eles procurarem o entendimento real, aí, coisas que foram criadas, vão tudo cair por terra. Tá bom, abençoado? Um grande abraço a todos vocês. Se você quiser conhecer a verdade das Escrituras, se inscreva no canal, que nós iremos mostrar todas as verdades das Escrituras. Um forte abraço a todos vocês. Até uma próxima live, abençoado.